Estamos gravando. Pessoal, boa noite. Esse é o nosso encontro do dia 29 de março. E eu pedi a Jussara para a gente fazer uma oração e uma vibração pela condição atual do planeta, assim que a gente terminar os estudos. Então, eu gostaria de convidá-lo, aqueles que puderem ficar, às 10 horas a gente fará uma oração de 5 a 10 minutos, para a gente estar vibrando amor e paz para a situação atual do país. Então, sintam-se convidados a juntarem a nós, tá bom? E gostaria então agora de passar a palavra para o Marlon. Marlon, é com você, querido. Noite, gente. Eu espero que todos estejam bem. Ah, Fabrício, acho que tem que fechar o teu, que tá dando eco aqui. Ok. Espero que todos estejam bem. Eu me mudei essa semana e no meio da mudança estão as minhas anotações. Então, eu sei mais ou menos aonde a gente está. Nós tínhamos discutido, eu não sei o quanto, na verdade, eu queria as minhas anotações, porque eu falei para vocês, para a gente entender o processo de transformação, e eu não sei o quanto a gente já discutiu algumas coisas, e eu deixei para trazer alguns elementos para frente ou não, da questão da transformação moral e de como o autodescobrimento vai proporcionando essa transformação, né? A gente já viu que o autodescobrimento, ele nos proporciona o desenvolvimento do autoamor de maneira natural, porque na medida que eu vou reconhecendo a minha condição, na medida que eu vou reconhecendo o lugar que eu ocupo, naturalmente existe um sentimento de compreensão, de reconhecimento do meu estado atual. E quando nós temos uma expectativa demais, quando o ego exacerbado entra aí no meio, e eu não poderia errar, eu não poderia fazer assim, eu já tinha que ter mudado, nós vimos que essas posturas, que são as posturas egocêntricas, elas é que geram o desamor, né? Então, quando eu falo egocêntrico, entendam aqui a atualização do termo egoísta lá no livro dos espíritos, né? Allan Kardec vai falar, os espíritos falam para Kardec que o egoísmo é a nascente de todos os males. Depois disso vem o conceito de ego, que nós não tínhamos até então, vem o conceito de inconsciente, e aí hoje nós temos, podemos dizer melhor, egocentrismo, né? Essa postura de se colocar no centro, de se colocar como referência a tudo, e aí quando eu me coloco como referência, então as coisas desandam e inclusive surge esse tal desse desamor por uma expectativa de que eu já tinha, olha quanto tem de egocentrismo, eu já tinha que ter mudado, eu tinha que ser melhor, eu não podia estar repetindo. Vocês enxergam aí o egocentrismo? Então, o egocentrismo atrapalhando uma vivência natural que seria o processo de autoamor. Quando eu estou me conhecendo, nós também já comentamos várias vezes isso, eu começo a perceber a minha corrupção, as minhas pendências sexuais, as minhas dificuldades emocionais, o quão arrogante, orgulhoso, impaciente, sei lá, quantas coisas eu sou, e isso traz naturalmente um sentimento de compreensão em relação às pessoas. Porque quando eu vejo o outro e eu ia apontar para dizer, mas olha aquela vagabunda, eu tenho que olhar e dizer, gente, mas cada um com os seus temas, cada um com as suas dificuldades, e eu me sinto constrangido, eu não nem consigo criticar o outro, não é que eu faço um esforço para não criticar. Não é que eu reconheço que o outro é um coitado e nós precisamos compreender os pobres coitados. É porque eu reconheço o meu estado de pequenez e naturalmente eu saio do lugar de quem julga, de quem avalia, de quem condena, porque esse desamor em relação ao próximo também é produto do egocentrismo. Eu achando que eu posso julgar, eu achando que eu sei mais, eu achando que eu sou melhor, eu achando que eu posso dizer como o outro tem que agir ou proceder, e aí a gente cai no desamor em relação ao próximo. Então, o egocentrismo ele impede a vivência do auto-amor,
ele impede a vivência do amor ao próximo e também a vivência do amor a Deus. Porque quando eu começo a me conhecer, quando eu identifico a minha pequenez, quando eu percebo que os grandes acontecimentos da vida, as grandes coisas, elas foram obra de uma construção coletiva e de uma força maior, que não dependeu de mim, que a minha vida dependeu de pais que me trouxessem ao mundo, de pessoas que me cuidassem, de professores que me dessem aula, de mestres que me ensinassem um ofício. Quando eu vou reconhecendo o lugar que eu ocupo no mundo, eu sou obrigado a descobrir que o lugar que eu estou hoje, ele é produto de uma força que organiza o universo. E não produto do ego, porque a gente achava, eu sou psicólogo, eu fiz, eu estudei. Tá, mas o que que adiantaria eu ter toda a disponibilidade de estudar se não tivesse alguém que compartilhasse o seu conhecimento e colocasse num livro? De que adianta eu ser tão inteligente se não tivesse alguém que me ensinasse? Ou melhor, será que eu seria inteligente se não tivesse alguém que me estimulasse? E aí eu começo a descobrir que aquela sensação de que eu cheguei aqui em cima, ela é também uma ilusão do ego. De que eu cheguei lá em cima é uma ilusão do ego. E que faz com que eu me coloque a par com Deus, ou muitas vezes acima de Deus, que é aquele exemplo que eu digo para vocês, da gente dizendo que Deus tem que abençoar a nossa família, tem que abençoar o nosso lar, a gente está dando ordem para Deus e dizendo o que ele tem que fazer. Quando eu saio desse pedestal e vou lá para o meu lugarzinho pequenininho, naturalmente eu desenvolvo amor a Deus, que é o reconhecimento dessa força maior que nos rege e que nos mantém. Então, aqui fica claro o raciocínio desse autodescobrimento, produzindo amor a si mesmo, amor ao próximo e o amor a Deus. Eu não sei o quanto está claro para vocês que o autodescobrimento, ele trabalha na estrutura da personalidade e o quanto que isso transforma naturalmente a vaidade, a inveja, o orgulho, todos esses sentimentos. Veja, Allan Kardec diz assim lá no Livro dos Espíritos, ou melhor, os Espíritos dizem para ele, questão 917. E não, 913. Qual nascente de todos os males? E na resposta, os espíritos dizem: inutilmente os combatereis. Eu vou ler para ficar melhor, assim. Eu já tenho praticamente decorado, mas eu acho que vale a pena a gente pegar ali assim na veia. 913. Já dissemos inúmeras vezes o egoísmo, essa postura egocentrada. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Todos os esforços tendam, pois, para este fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. E aí ele tem mais umas 4 linhas. Olha o que ele está dizendo para nós. Inutilmente você vai gastar tempo querendo lidar com a impaciência, querendo lidar com a inveja, querendo lidar com a arrogância. Você está gastando o teu tempo querendo lidar com essas coisas. Porque quando você está querendo lidar com essas coisas, você está lidando apenas com a expressão de um problema que tem uma outra raiz. Então é como se você estivesse fazendo uma poda, mas uma poda inútil, porque daqui a pouco cresce outro raminho para outro lado. Querer combater a vaidade, querer combater a inveja, querer combater a arrogância, isso é mudança comportamental. Guardem isso pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo e vocês vão ver como isso vai fazer diferença na análise da doutrina espírita. Querer combater inveja, arrogância e todos esses outros temas é mudança comportamental. O Espiritismo não propõe mudança comportamental. O Espiritismo propõe uma transformação moral. O estado moral, vê se você guarda isso, o estado moral se expressa em determinados comportamentos.
Mas o comportamento não define o estado moral. Porque eu posso ter o comportamento, então vamos pegar lá, Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha um estado moral e vivia uma tão grande conexão que para ele a natureza, o sol, a formiga eram todos seus irmãos. Então ele chamava meu irmão Sol, minha irmã Lua. Aí o Marlon, que é um franciscano nato, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa boa, acorda todo dia e diz: Ô meu irmão Sol. É humilde igual Francisco de Assis. Porque o Marlon mudou apenas o quê? Comportamento. A condição moral de Francisco de Assis se expressava num comportamento. Quando nós não entendemos a proposta psicológica que está permeada na doutrina espírita, a gente tem uma atitude que eu digo que é cretina, de querer mudar o comportamento sem trabalhar a condição moral. É como se a gente quisesse pegar um atalho. A gente só muda o comportamento e daí dá a impressão que fez uma mudança moral. Gente, isso é cretinice, porque o comportamento ele é só expressão da condição moral. Então, eu olho o Chico Xavier que fala manso, e aí começo agora a falar manso. Começo a chamar todo mundo de meu irmão e minha irmã, igual ele chamava. E ele falava bem mansinho, ele não dava com o dedo em riste assim nas pessoas. Então agora a gente começa a se acostumar a não dar com o dedo em riste, começa a falar mansinho, chama de meu irmão, minha irmã, e tem a fantasia de que está realizando transformação moral. Não, o que você está fazendo é apenas mudança comportamental. Se você leva a sério Kardec, você precisa considerar essa frase. Inutilmente, por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los. Ele está dizendo, para de gastar teu tempo querendo mudar comportamento. A nossa é uma questão muito mais profunda. É este ego autocentrado que se coloca como referência é que gera todos os vícios. Se você não lidar com ele, você só está gastando teu tempo. Vocês entendem o quanto que isso reflete na nossa análise dos textos, o quanto que isso reflete no nosso discurso, na nossa fala em relação ao Evangelho? Porque o foco qual é? É entender, se nós estamos falando de vaidade, o nosso foco é entender como a vaidade decorre do egoísmo, para que daí a gente consiga fazer um trabalho de conscientização. E aí eu vou juntar aqui com uma outra coisa que eu não sei se ainda está claro para vocês. Isso dissolve a vaidade. Volta lá naquela questão 908, parece, né? Não faz grande esforço. Quando eu tenho consciência, quando eu lido com essa questão egocêntrica, a vaidade se dissolve naturalmente, não se faz esforço. É processo natural. Por quê? Porque o comportamento humilde, o comportamento simples, ele é expressão da condição moral. Se você tem que fazer esforço para mudar comportamento, é porque ele não está decorrendo da condição moral, entende? Agora, o que... então, calma aí. Estou embaralhado que eu tenho 500 coisas na cabeça. Chazinho. Dentro desse nosso processo, eu também não sei o quanto está claro para vocês aquilo que nós falávamos de que o mal, ele não existe enquanto uma instância. Se ele não existe, ele não deve ser combatido. Allan Kardec fala na Gênese que o mal é a ausência do bem. E ainda faz uma analogia fantástica: ninguém combate o frio. O que a gente faz? Traz calor. Não existe como combater o frio. Então, quando nós olhamos para a vaidade, quando olhamos para a inveja, quando olhamos para qualquer um desses temas morais, eles são a ausência de algo. Eles não são uma coisa em si. Por isso você não pode combater. Vocês entendem o que eu estou falando? Se a gente levar Kardec a sério, a gente tem que pegar todos esses postulados e pensar agora
que isso implica na vida. Porque a gente fala que o mal é ausência do bem, só que na hora de pensar como lidar no dia a dia, a gente continua fazendo a mesma coisa que fazia na Igreja Católica 1500 anos atrás. Não adiantou você descobrir que o mal é ausência do bem. Se você não entender se o mal é ausência do bem, quer dizer, ele não é algo a ser combatido, assim como o frio não é algo a ser combatido. Então a gente fala o mal é ausência do bem, mas vai continuar com o discurso de combater o mal. Não pode ser vaidoso, não pode ser invejoso, não pode ser egoísta. Ué, e por que você falou que o mal é ausência do bem? Por que Kardec escreveu que o mal é ausência do bem? Vocês estão entendendo? Façam assim com a cabeça ou não, porque eu não sei se vocês estão acompanhando ou não. Ok. Então, se nós estamos dizendo que o mal é a ausência do bem, então nós temos que pegar lá a vaidade, a inveja, a arrogância, o orgulho, o ciúme e entendê-los como ausência do bem. Entendê-los como ausência de Deus. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela vai dizer: Deus é a verdade. Então, nós precisamos entender a inveja, a arrogância, todos esses vícios morais como a ausência da verdade. Religiosamente, poderíamos dizer a ausência de Deus. Mas filosoficamente ou psicologicamente, fica mais legal a gente dizer que a inveja, a arrogância, o ciúme, tudo isso é a ausência da verdade. E aí, olha que lindo Jesus dizendo: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando existe o ciúme, a inveja, tudo isso são prisões nas quais o homem se colocou. E Jesus já tinha dado o norte: buscai a verdade. Se você encontrar a verdade, você não vai ser ciumento, você não vai ser invejoso, você não vai ser egoísta, você não vai ser arrogante. Buscai a verdade. Agora, o nosso trabalho é entender qual é a verdade que está oculta por trás da vaidade, por trás da intolerância, por trás da inveja, por trás da arrogância, por trás do ciúme, por trás de todas essas coisas, existe uma verdade que está sendo negada. Olha que coisa legal. Por esta perspectiva, a gente está entendendo que a vaidade, pegando o exemplo da vaidade, ela não é uma coisa em si. Existe uma verdade que o sujeito não, o ego não consegue suportar. E para esconder esta verdade, ele faz um comportamento. E nós demos o nome para esse comportamento de vaidade. Quando ele descobrir a verdade. Então, ó, vou repetir para ver se vocês acompanham. Vi que a Gabriela deu até uma mexida assim, tipo, agora vai. Então, olha lá. Existe uma verdade que nós vamos chamar aqui, eu vejo que vocês anotem aí, anote, condição humana. Existe uma condição humana. É a nossa verdade atual. Quando o ego, por ser egocêntrico, pelo egoísmo, não consegue suportar esta verdade, ele vai fazer um movimento de escamoteamento. Freud diria um movimento de defesa. É uma defesa do ego. É um afeto, uma ideia que eu não consigo suportar, e aí ele faz uma defesa. Essa defesa nós chamamos de vaidade. Ou seja, existe a vaidade em si? Não existe. Porque se você combater isso, o ego vai ter que se defender de um outro jeito. E se você eliminar isso, ele vai ter que se defender de um outro jeito. E é por isso que os espíritos estão dizendo: inutilmente combatereis, porque tudo está nascendo de uma coisa aqui. Se você fica combatendo, ele vai criando outras ramificações. Inutilmente a gente está combatendo. Porque existe uma verdade que o egoísta não consegue suportar. Por isso a gente vai entender que o egoísmo é a causa de todos os males. Eu me colocar no centro é a causa de todos os males, porque quando eu me coloco no centro, eu não consigo suportar esta verdade.
Se a vaidade, no exemplo que nós estamos, ela é uma consequência, é uma estratégia. Então, veja, tem uma verdade aqui que eu não aceito, e o ego vai fazer uma estratégia para esconder essa verdade. Se esta vaidade, ou este vício, ou este pecado, ele é para esconder essa verdade, quando o ego conseguir suportar esta verdade, vai ter vaidade? Vocês entendem a lógica? Não é simples. Se ele faz tudo só para esconder essa verdade, quando ele conseguir se deparar com essa verdade, ele não precisa mais fazer o comportamento vaidoso. Ele não precisa mais fazer o comportamento orgulhoso. Então, é uma consequência natural do encontro com a verdade. Ou, na perspectiva religiosa, transformação é a consequência do encontro natural com Deus. Ou vamos lá agora para outra questão do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei divina? Consciência. Volta para essa mesma estrutura. Então, quando eu tomo consciência, eu vivo a lei divina. A lei divina está na consciência, é alegórico, né? Então, quando eu tomo consciência da verdade, eu vivo de acordo com as leis divinas. Tá tudo perfeitamente conectado no Livro dos Espíritos. É só a gente enxergar que está tudo perfeitamente conectado. Nós estamos transitando desde a questão, acho que é 212 ou 1, né? Porque nós estamos falando de Deus, até o final do Livro dos Espíritos está tudo completamente conectado. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, então, por lógica, quando existe um vício moral, quando existe um problema, é porque neste problema está a negação de Deus. É porque está a tentativa de negação da causa primária de todas as coisas. Existe um eixo, existe uma referência. Mas quando o ego quer se colocar como referência, nós vamos ter problema, claro. Então, quando Allan Kardec entende o Deus como causa primária de todas as coisas, opa, então se surgir qualquer problema, se nós tivermos qualquer dificuldade, provavelmente é porque essa causa primária está sendo negada. Ou conforme traz Joana de Ângeles, ou conforme traz o apóstolo João, é porque a verdade está sendo negada. Fica claro o raciocínio, porque daí a gente vai pegar a aplicação. O raciocínio está claro. A Sônia fez uma cara de claro que assim, tá, né? Seja o que Deus quiser, vamos lá. Vocês têm pergunta aqui? Ou vamos tentando trazer. Tem pergunta, Fabrício? Tem uma pergunta, Marla. Vamos lá. Carol, pode falar, querido. Na semana passada a gente falou sobre a questão de como que o autodescobrimento ele me auxilia a trabalhar o auto-amor. E aí tu tinha comentado, Marlon, pedindo para a gente poder refletir sobre isso durante a semana e trazer mais material. Então eu vi no Evangelho, no capítulo 10, tem a passagem a parte que fala bem-aventurados, que são os que são misericordiosos, tem na parte de instrução dos espíritos a questão ligada ao perdão das ofensas. E agora, lendo, se a gente for ler com referencial, pegando a questão ligada à raiz, procurando a raiz do problema, né? Se eu não olho com esse referencial, eu vou olhar a questão do perdão das ofensas e vou pensar assim, aqui está dizendo assim, ó, espíritas, jamais, na questão 14, né, no item 14, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Então, é só uma frase, né? Mas, assim, todo esse item tá me levando a pensar da importância de trabalhar o perdão. Mas se eu não consigo trabalhar o perdão imediatamente, o que eu faço? Eu arquivo isso, jogo lá para o inconsciente e falo que eu perdoei, né? Ou que eu tenho que perdoar, ou que eu vou perdoar. E começo a entrar naqueles mecanismos de defesa do ego, né? Que a Joana tanto fala pra gente. E aí eu não estou trabalhando o auto-amor, que é justamente o contrário, que é, tu já trouxe, né, da questão de que as leis de Deus, elas estão incutidas na minha consciência. Então, se a gente for pensar que
Se eu for achar que eu preciso ser um espírito perfeito já, ou que eu preciso acertar na primeira, olhando com um olhar extremamente imediatista, eu vou simplesmente arquivar isso lá para o meu, jogar isso para o meu inconsciente e não vou estar trabalhando esse auto-perdão, que é o convite que, na verdade, que o Evangelho me faz, para poder perdoar o meu irmão, né? Como está falando aqui, né? Que não são 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso primeiro me reconhecer como um espírito que também se encontra no caminho da perfectibilidade, mas que eu ainda estou longe de chegar lá, né? Então, veja como é importante a gente poder trabalhar o auto-amor para a gente poder se ver também a caminho de que o outro erra, mas eu também erro muito, né? E trazendo esse olhar para a gente, né? Sempre trabalhando o autodescobrimento, porque eu erro muito. Eu errando muito, é natural que o outro também erre muito, né? Então, foi isso que eu fiquei refletindo durante a semana, sabe? Porque tem bastante dentro dessas instruções dos espíritos, fala bastante sobre isso, da importância de perdoar os inimigos, de trabalhar o perdão para si próprio. Mas se eu olhar isso, esse capítulo, com um olhar ligado ao catolicismo, que é da onde eu vim, né? Eu vou jogar isso tudo para o inconsciente, Marlon. Eu não vou estar trabalhando o autodescobrimento, eu não vou estar trabalhando o Sim. auto-perdão. E aí, na medida que eu começo a enxergar, né? Você disse ali o que eu erro, né? E o outro também erra. Mas nas situações específicas de que a gente precisa trabalhar o perdão, mais ainda eu tenho que reconhecer aonde eu erro nesta relação, né? Ah, porque o fulano me prejudicou, porque meu marido me traiu, porque meu filho me abandonou, porque sei lá, né? Quantos motivos as pessoas têm para justificar o não perdão. Aí quando eu começo a me conhecer, eu começo a enxergar as minhas lambanças nesta relação. Veja, eu não faço esforço nenhum para perdoar. Porque o cara que precisa se colocar na condição de perdoar é o cara que se ofendeu. Mas se ofender é produto do ego que está lá em cima. Quando eu reconheço todas as cagadas que eu fiz nesse casamento, quando eu reconheço todos os comportamentos inadequados que eu tive com meu filho, quando eu percebo todas as burradas que eu fiz no meu trabalho, eu saio desse lugar de quem se ofendeu para simplesmente entrar nas relações do tipo, meu Deus, estamos aprendendo, né? A trancos e barrancos, acertando e errando e estamos aprendendo. Vocês entendem? Eu não faço esforço para perdoar. Não é o sujeito que está lá no pedestal dizendo eu te perdoo e alimentando a vaidade e a arrogância. Eu desci do pedestal. E quando, por acaso, o filho, o marido, a esposa, alguém vem dizer eu queria te pedir perdão, a gente vai ficar até constrangido. Porque enquanto estava daquele jeito, estava parecendo que só ele errou e ninguém estava falando nada. Agora, quando ele vier dizer eu queria te pedir perdão, aí a gente vai ter que dizer eu não tenho que te perdoar, porque eu reconheço que fiz isso, isso, isso. Estava ótimo quando não vinha pedir perdão. Porque a gente não tinha que ter falado tudo que a gente estava fazendo. Agora você vai ter que dizer não tenho que te perdoar, porque eu reconheço que eu fiz isso, 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 isso. Nós estamos no mesmo barco aprendendo junto. Vocês entendem a diferença de quem estava lá em cima? Mas o que tira a gente lá de cima? O autodescobrimento. O Ela, uma outra coisa que eu ia dizer autodescobrimento também é que o tira a livro gente lá de Psicologia da cima. Gratidão, da Joana, ela fala bastante sobre a importância da gente ser grato a todas as situações que vêm na vida da gente, né? Inclusive as dificuldades, né? As pessoas, as adversidades. E é justamente isso. Eu, sendo grato, eu estou me colocando como um aprendiz da vida, né? E denota que eu estou aberta às experiências e a aprender com as experiências, né? Que a vida me traz. Ela Sim, coloca isso agora em primeiro lugar. veja, lá no Psicologia da Gratidão, ela vai trazer isso lá para frente, mas o que ela traz no capítulo 2? Sombra. Olha que interessante. Porque se você não fizer um encontro com teus aspectos sombrios, você não consegue ser grato. Porque para você ser grato pelo mal que te chega, você precisa reconhecer a tua necessidade de aprendizado, de transformação e ver o quanto que tudo isso tem um sentido de ser. Então,
Vê que interessante. Ela fala de sombra no início do livro. Eu até a primeira vez que eu li, eu falei, caramba, já assim no capítulo 2 ela lasca essa coisa da sombra, que ela diz, Porque, quando o ser humano é portador da sombra, e todos o são. Eu digo, meu Deus, mas não é o tipo dela, ela dá umas apertadas lá pra frente. Segundo capítulo lascando na gente. Por quê? Porque é um conceito fundamental para você ser grato a Deus, ao próximo e viver esse tipo de experiência, né? Então, se você não viver a interiorização, se você não olhar para dentro, se você não reconhecer o teu tamanho moral, você não consegue ser grato, você não consegue perdoar, você não consegue viver o auto-amor, você não consegue viver nada do que a gente está chamando aqui de virtudes. Mas vai ficando claro para vocês, não faz esforço para ser grato, não faz esforço para perdoar. O esforço que faz, inutilmente combatereis. O esforço que faz é para sair do centro. Porque o egocentrismo é a nascente de todos os males. O único esforço que a gente precisa fazer é sair do centro. E o sair do centro decorre do encontro com a verdade. Tem uma outra questão que ajuda, a gente nunca tinha falado dela, e eu estou escrevendo agora um livro sobre o autodescobrimento, e retomei essa questão, falei, gente, eu nunca falei para eles dessa questão, que eu não sei se vocês já prestaram atenção, questão 115 do Livro dos Espíritos. Quem tiver aí, vamos lá. 115. Não vou mais falar do meu livro, porque hoje estava conversando com uma pessoa, morrendo de inveja do meu livro maravilhoso, e eu derrubei café em cima dele. Então eu nem vou falar que página que tá, que ele é maravilhoso, porque pode ser que pegue fogo amanhã com a inveja das pessoas. Então aí na 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, e que os espíritos dizem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Agora, olha esse aposto aí. Fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. O que vai fazer a gente chegar à perfeição? O conhecimento da verdade. Então, o que é a imperfeição? A falta da verdade. O que é a vaidade? É a falta de uma verdade. O que é a inveja? É a falta de uma verdade. O que é o egoísmo? É a falta de uma verdade. E quando você vai entrando em contato com essas verdades, naturalmente a coisa vai se transformando. Não sei como está a tradução de vocês, mas acho que a lógica está a mesma, né? Da busca ou do conhecimento da verdade, né? Vocês querem porque aí eu tô falando que eu não lembro se a gente falou isso, mas de pegar o exercício da vaidade, da inveja, eu acho que a gente pegou isso para mostrar um fim útil deles, não foi? Que a vaidade pode ter um fim útil, que a inveja pode ter um fim útil, que o orgulho pode ter um fim útil, que é a teoria que nós temos lá das paixões, né? Allan Kardec fala que as paixões, elas só são a energia divina agora mal canalizada, e daí vai transformar num problema. Mas essa estrutura egocêntrica, que é o que mal canaliza, ela muda com o autodescobrimento. Então, cada uma destas experiências a gente pode interpretar como uma verdade que está por trás e que não é reconhecida. Eu vou dar um primeiro exemplo. Se eu estiver sendo repetitivo, que vocês lembrarem que nós já falamos, vocês me cortam e daí a gente, sei lá o que a gente faz, já começa a oração já. Então, vamos pegar a questão do orgulho. Um sujeito, tá lá você no centro espírita, coordenando o grupo de estudo, naquele pedestal de alma nobre que nós nos colocamos às vezes, dono do conhecimento,
que orienta, que salva aquelas ovelhas, aquelas almas coitadas, né? Que chegam ao centro aflitas. Aí, uma dessas almas coitadas te faz uma colocação bem da questão que você citou do Livro dos Espíritos, e você é obrigado a reconhecer que você tinha feito uma leitura um tanto errada do Livro dos Espíritos. O que é disparado nesta hora? Cada um vai sentir uma coisa, mas o orgulhoso vai sentir mais. Porque neste momento, uma verdade vem à tona. Eu não sei tudo. Outra verdade pode vir à tona. Eu não prestei bem atenção naquela situação. Há pessoas que, mesmo não estando no centro espírita como eu estou, podem ter mais conhecimento do que eu. Vocês entendem que existem um monte de verdades ali por trás. Se eu reconheço essa verdade, eu não sei tudo. Que bom, fulano, que você está trazendo isso. Eu não tinha percebido por esse ângulo. Nossa, que interessante. Às vezes a gente está aqui no centro espírita há tanto tempo e tem que vir uma pessoa de fora com outro olhar para fazer a gente enxergar algumas coisas. Meu Deus, estou revendo, acho que eu vou dar até um tempo aqui, uns dias aqui no centro espírita para enxergar com outros olhos, porque a gente está repetindo sempre os mesmos discursos. Foi assim que eu aprendi, não tinha enxergado isso. Vocês entendem que isso flui naturalmente? Agora, se existem essas verdades e eu quiser escondê-las, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descaracterizar o que o outro falou. Eu vou tentar dizer que não é aquilo, porque eu que sei que é espiritismo, que lá no Brasil foi assim que eu aprendi, e aí a gente acaba com o outro, e a gente diminui o outro, e a gente, sei lá, né? Eu digo porque ouvi muitas vezes as pessoas, não, isso começa lá, aparece um alemãozinho, alguém para dizer que tá lendo, não, isso não é espiritismo, não. Meu Deus, mas o homem tá lendo Kardec, tá interpretando, não, a gente, lá no Brasil, a gente não faz assim, digo, ai... Não, ele estava no caminho certo. Veio uma alma para ajudar você a entender, e aí você vem dizer que no Brasil não faz assim. Os espíritos tudo falam, desisto. A gente estava quase conseguindo, trouxemos ele para o centro, ele ia mostrar umas coisas diferentes. E aí eles falaram que lá no Brasil não faz assim, desisto. Brincadeira. Hoje eu tô meio abobado, mas vocês desculpem. Então, dentro dessa lógica, se eu não conseguir suportar estas verdades, eu vou tentar diminuir o outro, eu vou tentar escamotear o meu erro, eu vou tentar me sobrepor. E que nome nós damos para esse tipo de atitudes? Orgulho. Vai sair o pessoal lá, depois do cafezinho, e vai dizer, nossa, o Marlon é um orgulhoso, né? Você viu que ele não conseguiu nem aceitar que ele tinha cometido um erro? Então, nós chamamos isso de orgulho. Mas você está enxergando que isso que a gente chama de orgulho é um sujeito que não quis entrar em contato com uma verdade. Eu não sei todas as coisas. Não é o fato de estar no centro espírita que vai me colocar nesse lugar de sabedoria. O conhecimento da doutrina espírita não é um conhecimento livresco que as pessoas têm que ter lido esse livro. Kardec colocou no livro, mas é a lei da vida, então as pessoas podem saber muito mais do que a gente mesmo não sendo espíritas. Quando eu aceito essas verdades, aquilo que o outro trouxe nem soa como crítica, soa como acréscimo. E eu vou dizer, olha, mas olha que legal esse teu olhar. Então, vamos começar a discutir esses pontos e ampliar a partir disso, e vou trazendo essa pessoa e vou usando mais essa pessoa, porque ela tem uma coerência que vai acrescentando ao grupo. Agora, se eu não aceito essa verdade, e esse sujeito volta na semana que vem, a gente começa a tensionar. Aí você vê nos grupos as pessoas medindo quem que sabe mais, quem que é melhor, o coordenador dando um banho de conhecimento, soltando todos os livros que leu para constranger o grupo
e se sentir acuado do tipo, meu Deus, eu tô longe de ter tanto conhecimento quanto Marlon. Vocês entendem que aquilo que nós chamamos de orgulho, ele é só um sujeito que não conseguiu assumir uma verdade, ou várias verdades ao mesmo tempo. E por que ele não consegue assumir a verdade? Porque ele está se pondo no centro. Eu tenho que saber, eu sou melhor, eu é que sei, eu que estou coordenando, do meu jeito, do meu entendimento. E quando ele se coloca no centro, o egoísmo, o egocentrismo, quando ele se coloca no centro, não existe possibilidade para a verdade. Faz esforço para combater o orgulho? Não. Chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Se conhece a verdade, ela te transforma. A gente pode fazer isso com os transtornos mentais, esquizofrenia, depressão, ansiedade, os transtornos físicos, todas as doenças. Vocês vão ver os autores da psicossomática, e eles vão dizer a doença, ela é uma comunicação do inconsciente. É uma comunicação de uma verdade que o inconsciente, que o ego não está dando conta, né? Porque a alma está dizendo, não sou tão forte, vamos parar, vamos parar, vamos parar, a gente não dá conta, a gente não dá conta, a gente não dá conta. E o sujeito vai se pondo forte, o sujeito vai se pondo forte. Tem um dia que ele faz o quê? Crise de coluna. A alma está dizendo, tem que se dobrar, tem que se dobrar, tem que se dobrar, tem que se dobrar. O sujeito não escuta que tem que se dobrar. Um dia, o que acontece? Faz problema de joelho. É claro, são verdades que o self, ou a alma, ou o espírito, qualquer coisa, estão comunicando, e como o ego não quer aceitar essa verdade, porque ele é forte, porque ele dá conta, porque ele é acima, porque ele é melhor, toda vez que o ego não consegue abrir mão dessa centralidade, ele vai fazer algum sintoma. Sintoma mental, sintoma físico ou sintoma moral, no caso dos vícios que nós estamos discutindo. Mas todos esses problemas físicos, mentais ou morais, eles são apenas a consequência de negarmos a verdade. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês entendem? Esses dias, uma moça me escreveu e disse assim: Marlon, eu vejo você falando, 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 mas na hora de dizer o que a gente tem que fazer, você não fala. Aí eu disse: a minha sugestão é você assistir tudo de volta que eu falei, porque você não entendeu o que eu falei. E se você foi ouvindo, esperando que viesse alguma coisa, porque você não entendeu a primeira parte. E a primeira parte é justamente te dizendo que as respostas vão vir de dentro de você. E qualquer formatação de fora, ela vai ser novamente egóica, exterior, para fora. O problema não nasceu fora, a solução não vem fora. O problema nasceu dentro, a solução vem dentro. Esse ego que se coloca no centro é o problema. E é dele sair do centro que as coisas acontecem por consequência, não é uma mudança comportamental. Aí o que ela pode pensar? Que eu sou grosseiro. Eu sou grosseiro ou tem uma verdade que ela não quis aceitar? Fazendo uma brincadeirinha. Pode ser os dois também. Eu ser grosseiro e ter uma verdade que ela não soube aceitar. Vaidade. Vou pegar o exemplo da vaidade. Vou dar alguns exemplos para ver se vocês vão juntando aí as coisinhas e daí a gente abre para perguntas. Apesar que por enquanto não tem pergunta, Fabrício, não? Ok, vamos pegar vaidade. A lógica é quase assim, ó. Quando você analisa o comportamento, você vai ver que o ego está fazendo um esforço. Não sei se dá para todos, mas em vários exemplos, quando eu penso, você entende. Quando o ego está fazendo um esforço, é geralmente porque ele está querendo esconder o oposto daquilo ali. Tem essa verdade por trás.
Então, olha na vaidade. Na vaidade, nós temos um sujeito que quer se mostrar bonito, que quer se mostrar atraente, que quer ser visto. Mas qual é a condição humana, a verdade que existe lá dentro de nós? Espíritos reencarnados em mundo de provas e expiações, são bonitos ou são feios? Ronaldo faz assim, ó. É bonito ou é feio você? É feio. Você é feio. Bonito é, sei lá, Telésforo, que vem lá das esferas, não sei de onde, desce lá, contagia as pessoas, perfuma o ambiente. Isso é gente bonita. Bonita é Maria de Nazaré. Linda. Vem, sabe-se lá de onde, e você não consegue nem enxergar o rosto dela, de tanta luminosidade. Isso é um espírito bonito. Marlon Reikdown. É bonito? Não é. Mas quando o Marlon não suportar a ideia de que ele é feio, ele vai tentar construir um bonito lá fora. E a tentativa de se mostrar bonito lá fora, acima das verdades dentro, a nossa sociedade chama isso de vaidade. O que é a vaidade? Ela é algo para ser combatido? Não. Porque se eu tiro a vaidade, eu que usava roupas lindas e caras, eu que tinha um carrão, eu que tinha um corpo maravilhoso, se tirar estas coisas, veja, o ego não suporta ainda a ideia de que ele nem enxerga que ele não é bonito. Não suporta essa verdade. Se tirar o carro, se tirar a roupa, vai fazer o quê? Vai tentar ser bonito de outro jeito. Que é o exemplo que eu dou para vocês, já falei isso. Agora eu vou fazer uma oração bonita. Não é mais o bonito pela via do carro ou da roupa, mas eu faço uma oração linda para terminar e as pessoas dizerem: Marlon, que oração mais linda que você fez. E aí eu fico egoicamente com a fantasia de que eu sou bonito. Mas só tem isso porque tem um ego que não suporta a ideia de que espírito e mundo de provas e expiações é feio. Predomínio do mal. Está se batendo um monte para chegar nos mundos de regeneração, onde, segundo Santo Agostinho, nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu império. Ou seja, mesmo nos mundos de regeneração, o mal ainda vai imperar e só vai deixar de existir nos mundos celestes. É feio. Lembra lá de Kardec dizendo presídio, subúrbio, hospital? É feio. Quando este sujeito vaidoso começa a entrar em contato, coloque entre aspas, com a sua feiura espiritual, quando ele começa a aceitar a sua feiura espiritual, ele não precisa mais da beleza externa. Ele não vai dar mais tanta importância para a beleza externa, porque ele já entrou em contato com a sua feiura. Vai ficar apenas o cuidado. Não a busca por uma beleza, apenas o asseio, o cuidado, mas não a tentativa de esconder a feiura. Faz sentido para vocês? Ciúme. O que tem por trás do ciúme? No ciúme tem um sujeito que quer dominar o outro, não é? Eu coloco o outro como uma posse. Aí a gente vai ver, então, por trás do ciúme, que tem um sujeito com medo de ser abandonado, com medo de ser trocado, com medo de ser deixado de lado, que apareça outro melhor ou mais importante. Mas essas são verdades. Ele pode ser abandonado, ele pode ser trocado, e pode aparecer um outro mais bonito ou mais interessante. Isso é uma verdade. Assume, fulano, que isso é uma verdade.
E quando eu, Marlon, ciumento, assumo que eu tenho medo de ser trocado, eu vou dizer para o meu esposo, para minha esposa, eu morro de medo de perder você. Veja que aí nós começamos uma relação de parceria, não é mais uma relação de ciúme. Mas Marlon, da onde esse medo? Não sei, para mim a sensação é de que qualquer outra pessoa que passar na tua frente vai ser melhor do que eu. Agora o casal consegue uma união. Mas quando eu quero negar que eu tenho medo de ser abandonado, quando eu quero negar essa minha condição humana, eu vou para cima do outro e tento me impor ao outro. Mas por trás do ciumento existe uma alma frágil, com medo do abandono, com medo da rejeição. Então isso é uma verdade. Isso é a verdade, a condição humana. E quando o ego suporta a condição humana, sim, nós somos feios, sim, nós erramos, sim, nós podemos ser trocados ou abandonados, sim, isso é o que tem para hoje. Quando o ego fica confortável com essa situação, não tem vício moral. Faz a vontade que eu tenho de dizer assim, agora volta lá naquelas descrições de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira. Ivone tem descrições fantásticas em André Luiz e vê as posturas destes grandes espíritos que nós temos contato. Eles não são o melhor. Eles aceitam a condição humana. Por aceitar a condição humana, coloca Deus no centro. Por aceitar a condição humana, se relaciona intimamente com o outro. Flui, a vida flui quando a gente aceita a condição humana. Então, esses espíritos elevados, você enxerga claramente no discurso deles um sujeito que aceita a condição humana. E por aceitar a própria condição, se vê pequeno. Por aceitar a própria condição, se relaciona com o outro verdadeiramente. Por aceitar a própria condição, coloca Deus acima de todas as coisas. Como amar a Deus acima de todas as coisas se não se reconhecer pequeno? Eu até queria, mas eu não tenho nem coragem de fazer oração e pedir para Deus. Porque eu sei que eu sou tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que eu não sei se isso vai ser o melhor para mim. Eu até queria pedir para Deus o emprego para o meu filho, mas eu não sei se não é uma alma orgulhosa, não sei se não tem que passar por essa provação para se melhorar, para ter uma outra condição. Eu não sei se aquela pessoa não precisa viver aquela doença porque está vivendo um processo de purificação. Eu não sei se eu não preciso viver essa doença, então eu não tenho coragem nem de pedir para me curar. Eu tenho coragem de pedir sabedoria para entender o que está acontecendo comigo. Eu tenho coragem de pedir força para suportar os desígnios de Deus. Eu tenho coragem de pedir paz no meu coração para que eu tenha a mente tranquila e consiga lidar com essa condição adversa de maneira digna. Mas pedir para curar, nem para curar. O sujeito que se vê pequeno tem condição de pedir, porque ele não sabe o que é o melhor. Esse é o sujeito que está colocando Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz sentido para vocês? Questões. Acabou meu chá. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, manda uma mensagem no privado, por favor. Eu mandei, Fabrício. Maria, está falando? A Jussara. Não, a próxima agora é Maria. Maria Bittencourt, pode falar. Você anotou da Jussara? Ela disse que mandou, se você anotou, se você viu aí. Ah, sim. É Ângela. Ângela Maria, meu nome.
Tá, Fabrício? Não, é porque todos esses itens que você falou, o Marlon, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, em todos eles está o sentimento de medo. O medo seria um sentimento antagônico ao amor? Não é necessariamente o medo, Ângela. Hum. O medo é a forma como o ego vai lidar com essa experiência. Então, para não ser desmascarado, para não sair, ele lida com o medo. Mas não é necessariamente o medo que vai estar na base de tudo. O que está na base de tudo é o egocentrismo. Então, quando alguém me critica, eu vou ter medo de perder este centro no qual eu me coloco, de não ser bem visto, de ser diminuído. A gente fala isso de medo, né? Mas vamos dizer que o medo é a forma como o ego lida com essa experiência, né? Nós temos tantas teorias assim. O Jung vai dizer que o poder é o contraponto do amor, né? Joana de Ângeles vai dizer que o contraponto do amor é a indiferença. Então, aí nós temos muitas teorias dizendo o que poderia ser o contraponto do amor, sabe? A gente, por esta perspectiva, pode entender o egoísmo como o contraponto do amor, né? Porque quando eu estou fechado em mim, eu não consigo me abrir para a relação com o outro, né? Então, por essa lógica, o egoísmo é que seria o contraponto do amor. Mas o medo vai estar muito presente, por quê, Ângela? Porque o medo é a emoção mais básica que nós temos, né? Segundo aí os estudiosos do desenvolvimento neuropsicológico, medo é a primeira emoção que o ser humano desenvolveu. Então, por isso ela vai estar tão presente em todos os processos, né? Porque é como se fosse assim o que a gente tem de mais arcaico em termos de emoções, o que está lá mais na base do nosso desenvolvimento psíquico é o medo. Por isso que ele está tão presente assim, né? Jussara, pode falar, querida. Não, na verdade era só uma observação, né? Porque eu entendo, Marlon, que você está falando sobre um ponto de vista, né, da transformação de ego, de como a gente tem que estar realmente se situando dentro da nossa própria pequenez como ser espiritual no caminho da perfeição. É só que, coincidentemente, hoje eu estava trabalhando aqui num livro, numa tradução, e estava lendo uma mensagem que se chama O Espantalho, do espírito Hilário Silva, né? E nessa mensagem ele rememora, né, uma das táticas das trevas, que é de lançar o que ele chama de espantalho da imperfeição, né? Para que a gente, como espírita, se sinta tão ruim, tão pequeno, tão ínfimo, que a gente desanime para o trabalho. Então, só para fazer uma parte nesse sentido, de que, ok, como ser, nós entendemos, mas não vamos desanimar do trabalho, Sim. sabe? Claro, agora é importante a gente pensar, né, que o que gera esse desânimo? É o ego que está se vendo pequeno, mas ainda não aceita, né? Não aceita, Está se debatendo. Então, assim, não, eu sou inferior. Então, por quê? Porque lá atrás ainda tem um ego alimentando a ideia de muito, de alto, de que, assim, para trabalhar tem que ser muito alto, né? Para trabalhar tem que ser bom, para coordenar um grupo de estudo. Agora, quando eu começo a me enxergar pequeno, aí que eu vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar? Porque eu me reconheço tão pequeno que eu preciso do trabalho, que eu preciso das relações, que eu preciso do estudo, que eu preciso dessa interação. Aí eu não estou mais trabalhando, olha que interessante, eu não estou mais trabalhando com expectativa de ganhar o céu, porque sou uma alma boa que está salvando as outras almas. Eu estou trabalhando porque eu reconheço a limitação, a pequenez, as minhas pendências e preciso do trabalho para me manter minimamente na linha. Preciso do trabalho para encontrar o meu valor. Preciso do trabalho para me conectar com os bons espíritos, né? Eu digo, fique em casa todo dia sem fazer nada. Não aparece espírito bom.
Agora, assume uma tarefa importante. Se propõe a fazer palestra, se propõe a escrever, se propõe a levar a mensagem do Cristo. Aí aparece espírito evoluído. Então, eu preciso do trabalho, porque se eu não estiver trabalhando, eu não tenho contato. Esses dias eu até brinquei com uma amiga minha, eu falei, eu precisava voltar a escrever o livro, antes de decidir, eu já tinha, falei, eu precisava voltar a escrever, porque quando a gente escreve, parece que tem momentos que o quarto enche, assim, com a presença de alguns espíritos, é uma coisa tão boa, que eu precisava estar sentindo isso de volta, né, brincando. Por quê? Porque se você não estiver trabalhando, por que que um espírito evoluído vai estar ao teu lado? Fazer o quê? Para dar bom dia, boa tarde, boa noite, trocar uma ideia, um chazinho? Não. Agora, quando você assume uma tarefa no bem, independente de merecimento ou não, espíritos evoluídos vão estar ao nosso lado porque a gente está assumindo uma causa muito maior. Então, quando o sujeito reconhece de verdade a sua pequenez, ele é aí que trabalha mais. Aí que trabalha com gosto, e aí vai ser aquele trabalhador que não vai esperar recompensa, que não vai esperar reconhecimento, que não vai fazer qualquer tipo de exigência. Mas a Jussara me chamou a atenção na frente dos outros. Esse indivíduo que ficou bravo porque a Jussara chamou a atenção na frente dos outros era o sujeito alto que está lá trabalhando e que não admite ser chamado a atenção. Agora, se eu me reconheço pequeno e reconheço que eu estou no trabalho porque eu preciso daquele trabalho para a regeneração da minha alma, a Jussara pode me escrachar na frente dos outros. Eu vou dizer talvez, Ju, só não fala na frente dos outros porque eu já me sinto ruim. Quando você fala na frente dos outros, a minha vontade de abrir um buraco e me jogar, pelo amor de Deus, quando tiver que me chamar a atenção, me chama ali no canto. Mas eu nem cogito me afastar do centro espírita, porque eu não tô indo no centro espírita por causa da Jussara. Eu não tô indo no centro espírita para fazer favor para ninguém. Eu tô indo no centro espírita porque a minha alma necessita desse contato. Então, vocês veem como, se você entende de verdade essa pequenez, ela é grande preservativo para todos os nossos problemas. Agora, isso que a Jussara traz, né? Eu gostei dessa expressão do espantalho, né? Porque, assim, se você não entender direito e não viver direito, isso vai acabar te atrapalhando. Por quê? Porque aí é um ego que tá começando a vislumbrar que é pequeno, mas ele ainda tá querendo se agarrar lá em cima. E aí vai ficar nessa coisa do tipo, mas eu não sou bom o suficiente para poder fazer palestra. Vocês sabem que quando eu dou curso, hoje faz muito tempo que eu não faço isso, né? Mas quando eu dava curso de palestrante, eu sempre fazia um chamado assim, do tipo, vem todo mundo e depois a gente decide quem vai dar palestra ou não e tudo mais, né? E aí as pessoas vinham com esse discursinho barato, assim, mas eu não sou bom o suficiente para dar palestra. Eu dizia, você não está mesmo na hora de dar palestra. Aí a pessoa se assustava, assim. Você sabe por quê? Porque você está achando que você vai falar de você na palestra. Então você tem que ser bom o suficiente para daí poder falar de você na palestra. Você ainda não está pronto para fazer palestra. O dia que você entender que a gente vai fazer palestra para falar do que está no texto, do que Joana falou, do que Kardec falou, do que Jesus falou, aí você vai ver que não importa se você é bom ou mal, se você faz tudo certo ou faz tudo errado. O que importa é você ter uma capacidade de compreensão do texto para compartilhar com as pessoas o texto. Então, enquanto você acha que precisa ser bom para fazer palestra, você não serve para fazer palestra. Porque o dia que você achar que você é bom para fazer palestra, aí você vai ficar dando os teus exemplos e falar de você. Faz sentido isso? Vocês acham que é loucura da minha cabeça? Quem mais? Tem mais gente, Fabrício? Tá fechado o teu áudio. Fabrício, teu áudio tá fechado. O computador dele travou.
escreve a mensagem, então, aqui para mim de quem que é a Priscila agora. Cadê Priscila? Diga lá, Priscila. Olá, boa noite. Boa noite. Então, Marlon, quando você estava falando assim dos vícios, da vaidade, eu pensei bastante na minha filha, né? Assim, porque se os vícios eles são uma expressão da moral, está diretamente relacionada com a moral, né? Então, por que que a gente nota determinadas características assim específicas, por exemplo, a vaidade na adolescência? Por que que a gente nota assim esse essa expressão em algumas fases da vida? Se ela está diretamente relacionada com a moral do indivíduo, então ela talvez por que que por exemplo, todo adolescente tem um determinado tipo mais ou menos de comportamento, eles são vaidosos. Por que que a gente nota isso assim tão se essa é uma questão da moral do indivíduo e não de uma questão comportamental? Uhum. Então, assim, primeiro não é todo, né? Nós vamos ter Sim, adolescentes que são extremamente vaidosos, nós vamos ter outros que são um porco nojento e que vão para um oposto, assim, né? Tem mães desesperadas, falam, meu Deus, esse menino é um porco, se deixar aquele quarto, tem barata dentro daquele quarto e tudo mais, né? Eu ri aqui porque cada um vai reagindo de um jeito, dá pra ver quem que tem em casa, né? Quem tem filho adolescente, daquele ali é porco, aquele ali é cuidadoso. Então, assim, veja, Priscila, existem as fases da vida são desafios morais. A adolescência é um grande desafio moral. Porque o que que tem por trás da adolescência? Qual que é o maior drama da adolescência, né? É o se inserir no mundo, é o se sentir parte de um grupo, é o se sentir pertencente. Então, é bem fácil de entender a vaidade relacionada a isso, porque nós vamos ver lá o sujeito vaidoso, porque ele está tentando mostrar-se belo, ele está tentando mostrar-se valoroso para ter um lugar no grupo, para ser bem visto, para ser valorizado, para ser aceito. Eu vou contar para vocês, foi o Fabrício que tirou meu áudio. Estou de volta, gente. E precisava tirar o meu, seu cretino, só porque você ficou sem. Gente, ele estava falando tanta besteira que eu tive que cortar ele. Ridículo. Eu não sei aonde que eu parei agora. Tá na gravação. Você parou no se inserir num contexto, né? A tentativa de se inserir. Ah, tá. Então você entende que aparecem algumas questões lá nos jovens ou que vão aparecer no adulto maduro, né? Então, por exemplo, essa questão do orgulho, você vai ver muito no adulto jovem. Esse cara que é um pouco mais, que já é adulto, mas não é tão velho, tá muito a questão do orgulho, porque ele tá querendo firmar seu lugar no mundo. Então ele não quer admitir que ele erra, ele não quer admitir que tem dificuldade, ele não quer admitir que tem limitação. Agora, lá no velhinho, os desafios morais são outros que estão por trás do velhinho, né? Então, cada fase da vida vai suscitar alguns desafios morais. Mas por isso que eu estou te dizendo que é uma questão moral, porque cada um vai lidar de um jeito, né? Então, tem adolescentes que vão, com medo de se inserir, com medo de não serem inseridos, vão ter o comportamento completamente vaidoso. Tem outros que o mecanismo de defesa nesse receio de ser inserido é ir para o oposto. Ah, não tô nem aí. E aí vira o que eu digo do oposto da vaidade, andando tudo relaxado, não corta cabelo, não passa perfume, e aí vai para um outro extremo, porque no fundo é o mesmo drama. Só que a forma de lidar é diferente, onde ele está querendo dizer, eu não quero ser inserido, não é que eu estou querendo e corro o risco de não conseguir, não vou conseguir lidar com a minha frustração. Eu nem queria mesmo. E aí vai lá pro relaxado. Mas os dramas são os dramas morais de todos, entende? Faz sentido para você isso? Carol, pode falar, querida. Calma, a Priscila estava pensando.
Não, tá ouvindo agora? Na verdade, eu entendi sim, mas eu não sei como interpretar isso, sabe? Eu não, se isso é uma expressão de que alguma verdade ela não está sabendo interpretar, ou se realmente ela não tem condições de interpretar essa verdade, porque essa verdade ela está vinculada com a minha maturidade, com o meu esclarecimento da vida, né? Então, se ela não tem essa maturidade, como cobrar esse tipo de comportamento? Não cobrar, mas assim, como ela não seria vaidosa se a maturidade ainda não auxilia ela Ninguém vai para ela exigir não não ser ser. vaidosa. Não, mas Educação se de a adolescente não é ela exigir comportamento nenhum. Adolescente querer exigir comportamento é fazer pé de guerra. Não, mas o que eu digo é que, por exemplo, foi muito interessante. Foi ontem, ela estava bem chateada porque ela não queria ter cabelo cacheado, ela queria ter cabelo liso, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei para ela assim, foi meio rude até com ela, porque eu falei, filha, isso não tem tanta importância, isso é falta de perspectiva da vida. Enquanto crianças estão morrendo de fome, você está preocupada com o seu cabelo. E depois eu fiquei refletindo, poxa, eu me lembro, eu adolescente, eu tive problemas com isso também. Mas assim, eu não gostaria que ela passasse pelo mesmo tipo de problema, mas eu sei que ela ainda não tem a maturidade para esse esclarecimento, né? Então, a minha reflexão seria: está faltando alguma coisa dentro dela que faz ela se expressar dessa forma? Ou é simplesmente uma tentativa de se inserir e isso é natural? Mas como saber? Por isso que eu entendo a tua preocupação como mãe, pensando como ajudar, mas as grandes questões morais a gente vai lidar ao longo das reencarnações e estamos no cada um por si. Então, quando a tua filha traz o eu queria tanto ter cabelo de tal jeito ou de outro jeito, o que que é o nosso comportamento quando a gente tem perspectiva de autodescobrimento? O que que você pensa disso? O que que você sente tendo esse tipo de cabelo? Por que você acha que o outro cabelo ia ser melhor? A gente vai ajudando o sujeito a pensar o que que tem por trás daquele cabelo, porque na verdade não é o cabelo que a gente está falando, isso ou daquele jeito. Então, as nossas perguntas com adolescente, elas vão ajudando o sujeito a entender o que que tem por trás daquele cabelo. Ah, mas é porque com esse cabelo assim, eu acho que as pessoas não gostam. Então você está preocupada se as pessoas vão gostar ou não gostar de você? Por causa do cabelo? Ah, porque eu tenho medo que os meninos, que não sei... Entende? Então, a gente vai fazer perguntas que vão ajudando o sujeito a pensar o que que tem por trás do cabelo. Agora, quando você diz não pensa no teu cabelo, o que que você consegue com a tua filha? Só afastamento. Porque ela já sabe que da próxima vez, porque amanhã ela vai estar preocupada de volta com o cabelo. E semana que vem ela também vai estar preocupada com o cabelo, porque ela não deixou de se preocupar porque você falou. Só que agora ela já sabe que ela não pode falar para a mãe dela da preocupação com o cabelo. Então, o que a gente consegue na adolescência é afastar os nossos filhos ao invés de estabelecer relações de parceria, porque eles vão entendendo o que que eles não podem falar. E aí a gente, como pai, às vezes fica enlouquecido, porque o filho fala as coisas para todo mundo, menos para a gente. Aí a gente fica louco, claro, e por isso tá vendo que por que que não fala? Porque para todo mundo fala, não fica louco, para você fala e fica louco. Por isso que não fala para você. Então, a fase de adolescência não é fase de querer agora dar essas diretrizes, porque ele já tem uma personalidade construída. Agora a gente vai ajudando o sujeito a aprofundar na personalidade, a entender o que que tem por trás, o que que leva a pensar desse jeito, o que que você acha, e depois, vou te dar uma dica, e depois a gente fica só em silêncio. Ai, mãe, mas o que que você acha? Não sei, minha filha, não tô dentro de você. Eu só tô ouvindo e imaginando que drama que deve ser, porque você tá falando de um cabelo que você não tem, que você queria ter outro cabelo, porque você só se sente segura por conta disso. Fica por ali. Porque ela não vai mudar porque você tá falando para ela não pensar desse jeito, concorda comigo? A única conclusão que ela vai chegar é: não posso falar para minha mãe não me entende.
Entende? Então, a nossa lógica na adolescência é outra regra completamente contrária de outra regra não, né? Mas é outra lógica de educação muito diferente. O que eu fiz aqui? Vocês estão me vendo? Quem sabe em algum momento a gente pudesse discutir só sobre educação, né? Porque a hora que a gente começa a entender autodescobrimento, aí começa a dar um tilt na cabeça do que a gente faz com o filho. Então não fala mais nada, né? Então deixa as crianças por conta própria. Também não. Mas você dizer, não fique assim, não faça desse jeito, compartilha com o teu irmão, e não sei o que, isso não tem a ver com educação, conforme a proposta de Kardec, né? Então, quando a gente vai entendendo o autodescobrimento, a nossa lógica é, para de se preocupar com o comportamento e dizer como ela tem que agir ou não, para fazer perguntas que levem ela a pensar sobre como ela se sente, o valor que ela atribui para ela, o que ela pensa dela, da vida, do que é realmente importante e pronto. Mas é construção sem fim, né? Parece que tem mais 2 pessoas que queriam falar e nós temos 14 minutos ainda. Ok. Nem vem com essa pergunta, o que tem atrás do cabelo, porque nem cabelo eu tenho, hein? Nem você, Marlon, nem pergunta isso. Brincadeira, gente. Carol, querida, você. Não, a gente estava falando antes sobre a questão dos vícios, né, ligados a... Até esqueci agora, autodescobrimento ligado aos vícios, né? E aí me veio bastante reflexão a questão do autodescobrimento ligado ao apego, né? Porque agora, com esse negócio do coronavírus aí, eu dei uma baixada essa semana, né? Pensando mais no meu marido, porque a gente aqui é só nós dois, né? E tem as crianças e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, tá, mas se alguma coisa acontecer com meu marido, como é que vai ser, né? E aí eu me dei conta de que isso ainda não estava bem trabalhado antes de mim. Então aí que tá, quando essas situações acontecem, é que a gente realmente vai percebendo onde é que a gente está com relação às determinadas questões morais, né? Ou a questões X, assim. E são convites para que a gente possa se experienciar. Então me veio bastante essa reflexão agora, quando a gente está falando com relação aos vícios morais, também a gente precisa levar sempre na perspectiva do dia a dia, né? Que essa situação está querendo me trazer, né? Por que isso está acontecendo agora? O que está mexendo comigo, né? Para a gente poder trazendo a reflexão mais e mais para dentro da gente, né? O tempo inteiro. Foi só isso que eu queria comentar com vocês. Pegando esse exemplo aí do coronavírus, né? Nós temos o comportamento de cuidado e tem muita gente que está no comportamento da loucura, né? Enlouquecidos. Ah, mas se o meu marido morrer, se o filho... Gente, mas não vai morrer? Se fizer parte do planejamento reencarnatório, tem alguma coisa que você faça que não vai morrer? Os espíritos dizem, não tem. Pode ficar fechado dentro de casa, cai a mesa em cima da cabeça e morre, porque o instante da morte, ele já faz parte de um planejamento. O instante e o tipo de morte que a gente vai viver já faz parte de um planejamento. Agora, então aí eu vejo a questão do cuidado. Agora, quando eu enlouqueço, como algumas pessoas estão enlouquecendo, qual é a verdade que tem por trás que está querendo ser escondida? A verdade de que nós temos uma limitação, de que a gente vai morrer, né? Aí teve uma moça que me disse assim, eu falei, tá, mas não vai morrer? Né? Ela estava preocupada com a filha dela. Mas a tua filha não vai morrer? Ai, Marlon, a gente sabe que vai morrer, tudo bem, mas que não seja pelo coronavírus. Vai todo mundo morrer. Daqui a pouco tropeça ali, bate a cabeça e morre. Essa é a realidade. Nós somos extremamente frágeis. Isso é uma verdade que a gente quer negar. E você pode se acabar tomando banho no álcool gel. O ser humano é frágil, não vai ser o álcool gel que vai deixar a gente forte. Existe uma força que rege o universo. Vocês vejam que as coisas elas vão ficando mais simples pela perspectiva destas verdades existenciais. Por isso que há a grande transformação. A partir do momento que você entende um Deus que rege o universo, que você precisa fazer a tua parte, mas que a tua parte é muito pequena dentro desse todo, que a gente vai morrer sim, que a gente é muito frágil, que a gente é pequeno, que a gente é imperfeito. Quando você começa a aceitar essas verdades, que é o que eu chamei de condição humana, quando você começa a aceitar a condição humana,
vida fica mais leve. As relações ficam mais leves. Ah, mas o fulano mentiu para mim. Meu Deus, mas e a gente não mente um monte de vezes? E a gente não é falho, e às vezes com intenção, às vezes sem intenção, e a gente faz um monte de presepada, fica uma coisa mais leve. Eu lembro de um casal que viveu uma traição, e foi uma experiência incrível. Não sei se eu já compartilhei com vocês isso, mas viveu uma traição e a pessoa, né, que era um homem e uma mulher, e a mulher, ela falou, depois o marido que traiu, e aí ela parou depois de um tempo, né, e disse, eu já tinha saído do casamento faz muito tempo. Na verdade, meu marido não me traiu, ele só arrumou alguém, porque eu já não estava mais com ele. Olha o nível de reflexão de uma pessoa dessa. Ele não me traiu porque eu já tinha saído do casamento. Aí ela pensou, mas eu quero ficar com ele. Olhando para nossa história, eles já estavam há muitos anos juntos. Olhando para nossa história, eu quero ficar com ele. Sentaram e ela disse: eu tenho a perspectiva de que viver com você pode ser muito bom. Porque a gente se dá bem nisso, nisso, nisso. Eu me atrapalhei com esses interesses, com essas coisas. Não vou dizer que eu me enfiei no centro espírita. Não estou falando que esse é o problema, tá? Ela já tinha um problema e só usou o centro espírita para escamotear o problema. Se enfiou no centro espírita, tal, tal, tal. Eu queria construir uma relação. Ele disse: eu também queria. Eu estava me sentindo muito sozinho, tal, tal, tal. Eu não soube como lidar com isso. Eu não te falei e para mim o caminho mais fácil foi essa traição. Vamos fazer terapia de casal? Vamos fazer terapia de casal. Eles foram fazer terapia de casal. Não sei quanto tempo que ficaram fazendo terapia de casal. Depois ela me disse: Marlon, hoje eu ainda sou grata por toda aquela tragédia que a gente viveu. Porque depois da separação, eu descobri um marido que eu nunca tinha visto. E hoje nós temos uma relação tão intensa, íntima e profunda que a gente nunca teve. Eu não sabia que seria possível ter um casamento desse. Olha que coisa mais linda. Viver uma experiência que poderia, como o ego interpreta isso? Ele não me ama, ele não me respeita, ele não tá nem aí pra mim, me trocou por qualquer uma, porque eu tô aqui limpando a casa, cuidando dos filhos. Blá, blá. E aí, quanto mais alto o ego se coloca, maior é a tragédia. Aí ela sai desse pedestal, vive uma tomada de consciência de que se aquilo era importante para ela, como que ela saiu daquela cena? Propõe, porque pode ser que ele dissesse, não, o problema é teu mesmo e não sei o quê. Propôs, viu que tinha uma relação de parceria, foram para terapia e começaram a partir disso a viver um verdadeiro casamento. Olha que coisa linda, mas tem que sair lá de cima. Porque quanto mais em cima tiver, maior é a devastação que o ego faz nas interpretações da vida. Faz sentido esse exemplo para vocês? Sônia, 7 minutos. temos mais uma pessoa, pode. Desculpa, Marla. Sônia, pode falar. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, baixinho, mas sim, Sônia. Baixinho. Vou tentar falar mais alto, então. Esse computador não é muito bom. Marlon, com relação à pergunta que você fez semana passada para gente sobre os vícios, né? Tentar descobrir o que havia por detrás dos nossos vícios morais. Eu fiz o exercício e descobri essa semana uma coisa que eu imaginava que eu não tinha, né? Porque descobri inveja, porque você vive falando da inveja. E aí, de repente, eu estava aqui lendo um livro de uma pessoa que eu conheço, que ela escreveu, e eu toda hora ficava encontrando erros no livro. E aí eu falei, meu Deus, isso eu acho que é inveja. E aí eu falei, mas será que é isso então que é inveja? E por quê? Então, eu estou com essa pergunta: o que há por detrás dessa inveja? Que eu me pergunto, né, o tempo todo, é porque eu tô com inveja pelo fato da coragem dela de se expor, porque eu não tenho coragem de me expor desse jeito. Eu escrevi um livro cheio de erros, erros gramaticais, erros de e erros de fonte mesmo,
coisas que ela menciona ali que não estão muito corretas, né? Mas ela teve a coragem de fazer aquilo, enquanto que eu não tenho essa coragem, né, de ultrapassar esse limite, mesmo sabendo que eu poderia talvez ter feito o livro antes dela. Eu Antes não dela. sei, Adorei, Sônia. Antes dela, cretina. Como que ela tem, sendo burra, como que tem coragem de publicar um livro desse? Eu sou tão inteligente, não publiquei. ego tá aqui em cima. Aí eu descobri, meu Deus do céu, não é só inveja. Olha o orgulho, a arrogância. E aí eu fico o tempo todo. Eu vou no banheiro, eu penso nessa história e eu vejo quanto eu sou arrogante, quanto eu tenho de orgulho. E eu fico o tempo todo encontrando situações onde eu vejo isso em mim, né? É quase como aquela tua amiga lá, o que eu faço agora para me suportar? Então, é a coisa assim. Aí eu falei, eu preciso saber o que está por detrás. Eu pensei, talvez tivesse alguma resposta psicológica, alguma coisa Nossa, que eu mas precisa chafurdar mais, Sônia, do que você já chafurdou? Já não tá bom lidar com tudo isso. eu não sei. É. Porque é Mas trabalho da vida exatamente isso, toda. Sônia. Aí você enxerga que talvez você esteja vendo essa mulher que teve uma coragem que você não teve, que tem uma ousadia que você não tem, e aí, como eu estou enxergando que o outro tem algo que eu não tenho, e eu não consigo suportar que eu não tenho, o que que a gente começa a fazer? Diminuir o outro. Porque essa sensação de que o outro tá lá e eu tô aqui, o ego não suporta muitas vezes. Então, a gente começa a diminuir o outro, a gente tenta diminuir o outro. Mas escrever um livro assim também com tanto erro também faria, né? Esse é a atitude do invejoso. Quando eu reconheço que o outro tá aqui, eu não tô aqui, eu vou dizer, gente, que coisas são essas? É coragem que ela tem? É ousadia? Como que eu posso desenvolver essa coragem? Como que eu posso desenvolver essa ousadia? Fulana, me conta, como que foi escrever esse livro? O que que foi vindo na tua cabeça? Como que as coisas foram acontecendo? Aí ela vai te contar a experiência, que veio um dia uma ideia, tal, tal, tal. Você se enche disso e talvez isso te ajude a desenvolver coragem. E aí vai que é uma maravilha e você vai escrever teu livro. Você nem olha mais para os erros do livro dela, você nem vai ficar falando mais dos erros do livro dela, você nem vai lembrar dos erros do livro dela, porque foi tão marcante a experiência do que ela fez com aquela energia, e isso te tocou que você toma outro caminho, você nem lembra que tinha os erros no livro, porque o que você vai guardar é, nossa, eu aprendi tanto com aquela minha amiga, porque foi numa conversa que eu tive com ela que eu tomei coragem de escrever o livro. Entende? Agora, só vai conseguir fazer isso quando você reconhece que ela está num lugar que você não está e que você gostaria de estar. Então, o que que um ego maduro faz? Se eu gostaria de estar nesse lugar e não estou, eu tenho duas alternativas. Ou eu tento diminuir o outro, ou eu peço para que o outro me ajude a me desenvolver como ele fez. O ego maduro pede ajuda e se desenvolve. E quando se desenvolve, agradece. Faz sentido? Agora, aí veja que coisa interessante, né? A Sônia falou disso, que começa a ir vendo essa coisa, outra coisa, isso gera uma perturbação na cabeça da gente. E o que a gente faz? Suporta. A frase é suporta. O Jung tem uma frase que eu amo e que para mim faz muito sentido. Ele diz assim: não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Veja nesse suportar a si mesmo aquilo que eu falei para vocês lá no início da condição humana. Não há nada mais difícil do que reconhecer-se humano, porque o reconhecer humano é reconhecer pequeno, reconhecer frágil, reconhecer muitas vezes insignificante, imperfeito. Gente, isso é tão difícil de ser suportado que o ego vai fazer os mecanismos de defesa, da inveja, da vaidade, de todas essas coisas. Por quê? Porque ele não conseguiu suportar. Quando você consegue suportar a condição humana, você não faz mais sintoma moral.
Então, essa frase, para mim, ela faz muito sentido. Não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Porque agora a Sônia está olhando que ela é arrogante. E o que que ela vai fazer com a arrogância dela? Se ela tentar lidar com essa arrogância, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar para o inconsciente. Agora vai falar mansa, vai chamar a amiga para um chá, vai falar: olha, amei teu livro. Tem umas coisinhas ali só que você podia mudar se você quisesse, tal, tal, tal. Daí quando a mulher fala: o quê? Daí manda um cacete com um monte para acabar com a mulher, mas com um jeito bem manso, bem amoroso, fingindo que está preocupada com a pessoa. Então, não, eu tô aceitando, eu sou arrogante. O que que faz com arrogância? Suporta. Lembra lá de Neio Lúcio? E tem a outra passagem que eu não lembro se eu falei para vocês, que está no livro, se eu não me engano, é no Dramas de Bretanha. Os dois, eles usam praticamente a mesma frase. Os sentimentos se burilam ao longo dos séculos. Então, a arrogância da Sônia, ela vai lidar quando? Ao longo dos séculos. Se obrigar a lidar com essa arrogância agora, vai camuflar. E quando camufla, faz novo sintoma. Eu preciso suportar que eu sou arrogante. Eu preciso suportar que eu sou invejoso. Meu Deus, eu achei que invejoso eu não era. Podia dizer que era tudo. Invejoso não. Aí agora eu vou ter que suportar que eu sou invejoso, que eu sou arrogante, que eu não publiquei porque eu sou vaidoso também, orgulhoso, que eu não queria ser criticado, e eu vou ter que suportar estas coisas. Mas aí volta lá na nossa teoria, olha que lindo suportar, porque quando ela vê uma outra amiga arrogante, ela vai dar um sorrisinho e vai pensar, estamos tudo no mesmo barco. E quando vê uma outra amiga invejosa, ela vai dizer: te entendo bem. Menina, esses tempos me peguei num texto de uma outra lá. Meu Deus, como a gente é invejoso e nem percebe. E quando vê uma outra pessoa arrogante fazendo uma fala, vai dizer: gente, se eu tivesse coragem de fazer palestra, eu ia ser igualzinho ela, porque se eu sou arrogante também, eu ia ser igualzinho ela. Olha a postura de compreensão, de tolerância, de conexão e de amorosidade que a gente cria nas nossas relações. Então, se a Sônia for capaz de suportar que é tudo isso, ela está muito mais próxima de viver o evangelho, a compreensão, a tolerância, o respeito, o amor ao próximo, do que o outro que acha que já transformou. Porque se ela conseguisse lidar com essa arrogância, um dia ela ia ver um arrogante pela rua. Não aqui no grupo, porque aqui não temos arrogante, mas ela ia ver lá na rua um arrogante. Aí o que Sônia ia dizer? Nossa, mas é um arrogante. Eu já fui assim. Graças a Deus que hoje eu não sou mais. Ó, postura de julgamento, de avaliação, de condenação alheia. Aí vê orgulhoso fazendo palestra no centro espírita. Meu Deus, é tão orgulhoso e não sabe. Eu já me conheci, eu sei que eu sou orgulhoso e me trabalhei. E hoje, graças a Deus, eu já não sou mais. Se transforma numa pessoa julgadora, condenadora, inconveniente. Aí vem alguém e fala: Sônia, descobri que eu sou invejosa. Ah, menina, você tem que se esforçar para lidar com isso. Você tem que se esforçar. Se você se esforçar, você consegue. Então, olha, não tem acolhimento, não tem cuidado com o outro, não tem respeito pelo momento do outro, não tem amorosidade. Vocês enxergam como é importante suportar? Se eu suportar tudo isso, eu vou ser uma pessoa mais amorosa, mais compreensiva, mais tolerante, mais afetiva. É maravilhoso reconhecer-se pequeno. Faz sentido, Sônia? Faz sentido, sim, obrigada. Já passamos 4 minutos. A última pessoa queria muito falar ou pode ficar para semana que vem? Na verdade, é só um comentário, eu vou ler rapidinho, aí depois a gente pode passar para a Jussara para fazer a nossa oração. Um comentário bem rapidinho, duas pessoas, vou falar bem rapidinho. Um é o do Humberto, ele diz o seguinte: Sônia, tem que ver se ao invés de inveja e orgulho, você não foi movida pelo amor à verdade, que é muito meritório e uma belíssima virtude. E um outro é um comentário de Euda, e ela trouxe
uma extração do livro Pelo Espírito Carlos Torres, Pastorino 4, de Valdo Pereira Franco, Impermanência e Imortalidade. E diz o seguinte: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a acessão aos páramos celestes. Uhum. Marlon, você precisa fazer algum encerramento ou pode passar direto para a oração? Preciso sim. Gente, eu agora não estou conseguindo pensar o nosso caminho, então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem aí apontamentos de pontos que a gente precisa abordar, que vocês me escrevam, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, para a gente ver a continuidade desse nosso percurso, porque acho que a gente está concluindo uma ideia, né, e tentando organizar isso do quanto o autodescobrimento é o que transforma as pessoas. Agora a gente precisa ver como a gente vai, se a gente volta ali para aquele texto do Evangelho que a gente estava analisando aqueles capítulos, qual o caminho que a gente faz. Então vocês me escrevem para dar as sugestões das questões de vocês, pode ser? Façam assim com a cabeça ou assim, se vão escrever ou não. Escreve aí para a gente definir, daí definindo eu mando lá no grupo, tá bom? Então, de minha parte, bom final de semana para vocês, boa semana. E agora vamos orar, né? Jussara, querida, com você. Obrigada. Aproveitando esses momentos de reflexão, onde procuramos encontrar em nós mesmos os recursos para o nosso aperfeiçoamento espiritual, com os nossos corações e as nossas mentes unidas, rogamos ao nosso Pai Celestial o auxílio para este momento difícil em que a humanidade experimenta, mas tão necessário para que nas horas de retiro, nas horas da solidão física, não se sintam abandonados e sozinhos, com a certeza que a espiritualidade maior nos visita a todos e nos motiva a estas reflexões tão importantes na era da transformação que já há algum tempo iniciou. Rogamos que todos os nossos irmãos que neste momento não têm o esclarecimento espiritual que possuímos, que possam também se sentir confortados em seus lares, abraçados pela espiritualidade maior, com a esperança, com a certeza de que estamos sendo cuidados pela providência divina. Rogamos para que todos os lares aprendam através da bênção, da dor que ora nos aflige, a refletir, a encontrar novas posições, a buscar por soluções transformadoras do espírito. São muitos os que sofrem em desalinho, sem encontrar a esperança, porque lhes faltam a verdade do espírito imortal. Ó Mestre amado, tu que és a luz do mundo,
ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que dentro mesmo da nossa pequenez possamos ajudar a todos aqueles que se encontram ao nosso lado, com as emoções em desequilíbrio, com o medo, a ansiedade, vencidos pela incerteza do momento, que possamos levar até eles a tua doce esperança, a tua luz, o teu amor. Rogamos por todos os lares espíritas, para que se sintam fortalecidos à luz do Espiritismo e que compreendam que este é o momento de lançarmos as sementes que nos foram confiadas, através das possibilidades que ora se nos apresentam de adentrarmos os lares de todo o nosso planeta, através dos recursos da internet. Que louvemos esta oportunidade e que façamos jus à palavra que o Espiritismo vem nos trazendo de orientação. Jesus, Mestre amado, pedimos a Ti neste momento que sintamos o Seu abraço amoroso. Tu que és o caminho da verdade e da vida. Leva-nos agora pelas veredas do bem, do aperfeiçoamento e do amor ao próximo. Que assim seja. Amém, gente. Então, boa noite a todos. Obrigado, Jussara. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Marlon. E vejo vocês até o próximo domingo. Fiquem com Deus.